Olá, seja bem-vindo a mais um Multiversos, esse projeto da PUC Paraná junto com a TV Evangelizar. Por aqui a gente adora trazer temas muito pertinentes que vão aí levar conhecimento, cultura, informação para você aí de casa. O tema de hoje, tenho certeza que vai te interessar. Gestão do tempo. Afinal, está todo mundo precisando de um pouquinho mais de tempo aí para fazer uma tarefa, organizar a rotina, e é isso que nós vamos levar até você hoje, artifícios, técnicas, explorar um pouco mais a meditação, o mindfulness, como que eles conseguem nos ajudar a ter uma vida mais tranquila. Mas antes, vamos ouvir as meninas do Unladylike, que sempre fazem uma trilha sonora especial para o tema do dia. Vamos conferir o que elas prepararam? Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. E aqui no Multiverso você sabe, né? A gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. E olha só os convidados especiais que eu tenho comigo hoje. Daqui a pouco cada um vai contar um pouco da sua experiência e levar aí para você de casa. Como ter uma rotina mais tranquila, como a gente pode ter uma gestão do tempo onde consigamos, né, fazer tudo o que a gente deseja e levar aí uma vida, quem sabe, mais prazerosa. Começar com o professor Valcir, da PUC Paraná. Professor, você, né, é mestre em filosofia, atua com projetos aqui de educação na PUC Paraná, inclusive está ali envolvido, né, com a questão da espiritualidade. Todos nós temos uma forma de perceber o tempo. E a espiritualidade talvez nos ajude a sentir melhor o tempo acontecendo em nossa vida. Então aqui na universidade nós tentamos ajudar os estudantes, professores e comunidade acadêmica em geral a fazer experiências de sentido, em que elas possam tomar consciência do que estão vivendo, de como estão vivendo e que não passem pela vida despercebidamente, né? Atuando na superfície das experiências, atuando sem experimentar de fato o que está acontecendo. Talvez esteja aí uma das formas de olhar o tempo. Eu acredito que esse ponto que você trouxe vai ser muito do que iremos falar hoje, né? Perceber o que estamos vivendo. Para você estar aqui, está demorando. Para mim está rápido. Para quem está assistindo, está passando rápido também. Mas para a Ju e para o Igor é diferente. Vocês são especialistas em meditação. Isso a gente é uma prática, né? A gente pegou o hábito de fazer. Até aqui na PUC a gente iniciou também, a gente estava aqui. E eu acredito que o motivo por eu ter começado a meditação foi justamente começar a gerir melhor o meu tempo. E tem uma coisa que eu gosto de falar, assim, ó, quando a gente fala gestão do tempo, parece que a gente está mexendo no tempo. Eu gosto de usar a palavra gestão no tempo. A gente tem que gerir no tempo que a gente tem. E Ju, vocês começaram a meditar por qual motivo? O que levou vocês a se aprofundarem nessa técnica? Na verdade, quem me puxou para a meditação foi ele, porque eu não estava dentro deste mundo, né? E aí eu via que eu estava muito perdida dentro da minha rotina e justamente eu não estava encontrando tempo para fazer as coisas. E aí ele falou: Ju, você precisa se concentrar, respira, medita um pouco. Então eu comecei a prestar atenção na minha respiração e eu estava tendo muitas crises de ansiedade. Então eu comecei a prestar atenção na minha respiração e aí a gente começou a fazer mais meditações guiadas e aí sim eu consegui fazer mais a gestão do tempo. Olha só que legal. Também temos a presença do Padre Paulo, monge trapista, que há 16 anos vive no mosteiro. Daqui a pouco vai compartilhar para a gente como o tempo, talvez por lá, passe diferente. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado ilustre, professor Marcelo De Marzo, que é doutor e pós-doutor, professor e médico, especialista em mindfulness e saúde mental, lá de São Paulo, atua na Unifesp. Hoje a gente vive uma rotina cada vez mais agitada, né? Você é um especialista aí na aplicação clínica, né, do mindfulness, da meditação. Como a gente consegue encaixar isso na nossa rotina, numa sociedade que cada vez mais vem ali referenciando, né? Time is money, tempo é dinheiro. Como que a gente consegue
ter mais tempo, sabendo também, né, que todos os outros aspectos aí da rotina são necessários? Eu acho que a questão realmente é do tema, né, da gestão do tempo, e aí isso envolve escolhas, né? Primeiro envolve a gente ter as habilidades para se perceber nessa gestão do tempo, aquilo que a gente está fazendo, quais são as tarefas. A gente fala, né, que o mesmo período de tempo pode ser percebido de diferentes maneiras, diferentes perspectivas, dependendo do seu grau de atenção, da sua habilidade de estar focado, de estar consciente naquele período de tempo, gerando memória, né? Para que isso informe o seu cérebro de que aquele tempo realmente ocorreu, ele existiu do ponto de vista da experiência. E para isso a gente pode fazer treinamentos, né, além da nossa capacidade do dia a dia natural, né, do ser humano e também das nossas aprendizagens, existem treinamentos para que a gente possa desenvolver isso no dia a dia, levar essa habilidade para o dia a dia. Logicamente, tudo que a gente, né, um novo comportamento, ele exige uma disciplina, exige, né, que você crie uma agenda para que se organize melhor, mas é possível, sim, mesmo nesse nosso contexto, né, contemporâneo, bastante acelerado, que a gente consiga trazer essas habilidades para o dia a dia. Então, como você colocou, é necessário ter muito discernimento e não indo levar a vida de maneira automática, né? A gente, às vezes, nos pega ali dirigindo ou fazendo até uma atividade que demanda mais atenção, mas quando a gente percebe, passou-se ali horas e a gente nem lembra do que foi feito. Tem alguma dica que você já possa dar logo de cara? Daqui a pouco a gente aprofunda, mas logo de cara, para quem está em casa nos acompanhando. É a gente começar a usar o próprio corpo. Então, o nosso corpo está sempre no momento presente, né? A gente usar as sensações corporais nos traz para esse tempo, né? Para o tempo que está sendo vivenciado naquele momento. Por exemplo, dirigindo, né? Entrar em contato com a direção, né? Com as sensações do carro, do corpo, da roupa. Então, usar o corpo é uma boa dica, né? Estou me alimentando, perceber, né? Usar a parte sensorial, olhar para a comida, sentir o cheiro. Então, são coisas do ser humano, né, da nossa experiência diária, usando o corpo e os sentidos, isso nos facilita estar no momento presente e perceber o tempo. E há benefícios já comprovados cientificamente que essas atitudes trazem para o ser humano. Sim, há muitas pesquisas, em especial no campo de mindfulness, de atenção plena. Hoje em dia, a gente tem mais de 17 mil estudos científicos, né, nesse campo, tanto para aplicação, né, em algo do dia a dia, estar mais focado, mais consciente, mas também na aplicação de estar mais atento para estar mais feliz, ter mais bem-estar, estar mais conectado com seus propósitos, né, com a sua espiritualidade, e também para as pessoas que têm algum transtorno, como ansiedade e depressão. E aí pode parecer para muitos que para os dias de hoje, no mundo contemporâneo, na sociedade que nós vivemos, não tem tempo para isso, não é possível, a gente está cada vez mais agitado, cada vez mais conectado. Por isso, trouxemos aqui o Padre Paulo, que, como a gente falou, está há 16 anos, né? Monge trapista e vivendo num mosteiro. Como foi fazer essa transição? Como é a rotina de quem está no mosteiro, Padre? Bom, a rotina no mosteiro é um pouquinho diferente da rotina fora do mosteiro. Nós temos um tempo um pouco incomum, digamos assim. Mas justamente para viver bem o tempo também. Obviamente que sempre toda passagem, a entrada no mosteiro, viver a rotina no mosteiro, leva-se um tempo também para conseguir entrar dentro de uma nova dinâmica, aderir a um novo movimento de vida. A primeira dificuldade quando a gente entra no mosteiro, sobretudo um mosteiro trapista, é sobretudo com levantar-se de manhã. Nós levantamos às 3h10 da manhã, a nossa primeira liturgia é às 3h30. E ao longo do dia temos vários marcos, até o fim do dia, que a gente vai de um toque de sino a outro toque de sino. Então esses toques dão uns marcos para a rotina diária. Iniciamos de manhã com o ofício de vigílias, dura mais ou menos 1 hora. Em seguida os irmãos saem, tem um tempo para tomar um pequeno café. Depois um tempo que nós chamamos de Lectio Divina, mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora de leitura com a Bíblia. Que aí é particular, é um tipo, na tradição monástica chamamos isso de meditação, a Lectio Divina é um tipo de meditação. Depois voltamos para celebrar
as laudes, que significa justamente o louvor da manhã, e que ele está justamente ligado com a aurora. Então vemos o ciclo do tempo, ao nascer do sol, ao dia que nasce, ao novo dia que representa para nós também a vitória da luz sobre as trevas. Tem toda uma simbologia em volta da aurora. E tudo isso tá nascendo sol ainda. Tá nascendo sol Eu já ainda. estava achando que estava noite. Então a gente já tá nascendo sol. Tá nascendo sol. Você vê como que a noção de tempo, a percepção é diferente, né? E quando você está nessa rotina da manhã, demora para passar ou é rápido? Depende um pouco de cada um, depende às vezes do temperamento de cada irmão e depende da situação particular que cada um está vivendo também, porque eu estou há 16 anos, mas tem irmãos lá. Temos um ancião que completou 100 anos, ele está 70 anos no mosteiro. Então ele teve muito tempo para ter muitas experiências diferentes, experimentar muitas variações diferentes no mesmo tempo, sabe? E é interessante, padre, você trouxe ali, né? São 16 anos, o que já é um tempo muito grande. Daí você traz o exemplo de um outro irmão que está há 70 anos. Quando você olha para trás, passando esses 16 anos, passou rápido? Você acha que foi mais devagar do que você imaginava? Vai ser fácil chegar ali como outro irmão aos 70? Como que está sendo essa gestão da rotina, a gestão do tempo de vida mesmo? Existe uma frase, um tipo de chavão quase na vida monástica que diz assim: os dias são muito longos, mas os anos são curtos. Porque o dia realmente parece que é muito longo. Tem dias que, por levantar muito cedo, começar já atividades muito cedo, embora vamos nos recolher mais cedo também. Mas quando você percebe as experiências que você já viveu ao longo desse tempo, percebe, puxa, mas tudo isso em um ano. Tudo isso em um ano. E olha que no mosteiro as novidades acabam em uma semana. Tipo, quando você entra lá já não tem mais muita novidade. É aquela rotina o resto da vida. Esse é a sua vida, esse é o seu dia a dia até o fim. Se tem vocação para viver, então só continuar. A gente vai para um intervalo rapidinho. Você não sai daí, hein? Porque daqui a pouco vão ter dicas práticas de como começar a utilizar as estratégias utilizadas por eles para também impactar a sua vida, a sua gestão de tempo e, obviamente, melhorar a sua rotina. A gente volta já. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Como nossos pais de Elis Regina, grande ícone da MPB, na nossa retomada aqui do Multiversos. E essa música tem muito do que nós estamos debatendo hoje no nosso programa com o tema gestão do tempo, como nós repetimos os padrões, né, que os nossos pais, nossos avós passaram para eles e agora passam para a gente, falando que tempo é dinheiro, que a gente precisa trabalhar, que não podemos tomar um tempo para nos cuidar. E eu queria saber de vocês, se vocês estão repetindo os padrões que os pais passaram, como vocês encaram tudo isso quando se trata de aproveitar mais o tempo? Então, eu acredito que conseguimos encontrar um filtro, né, onde estamos aprendendo a desacelerar um pouco. Porque não adianta nada você trabalhar uma vida toda para adquirir coisas que depois você não vai conseguir aproveitar. E a gente fala muito sobre saúde mental, principalmente sobre burnout e várias outras questões que
acontecem através desse pensamento infundado de que a gente precisa sempre estar correndo e que eu tô atrasada, eu tô fora do meu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Então a gente precisa aprender a respeitar o nosso próprio tempo. Voltar a falar com o Igor e com a Ju, que conduzem grupos de meditação, né? Tem ali um estilo de vida que querem propagar esse ideal. Para vocês, menos é mais? Como que é essa questão de se adaptar? Como que foi ver essa virada de chave, como a gente vem falando, né? Legal. Assim, ó, uma das coisas que sempre aconteceu na minha vida é que quando eu tinha uma dor, eu sempre buscava aprender algo com aquilo. Então eu sempre busquei, doía alguma coisa em mim, eu ia lá e buscava. Então quem me vê falando hoje, não vê que eu, nem percebe que eu era gago. Eu era gago. Então, quando eu ia apresentar alguma coisa no colégio, ter que falar alguma coisa, era uma coisa que doía muito em mim. Então, eu fazia tudo, todo o trabalho, mas falar em público era uma coisa que eu não falava. E aí, se às vezes eu tinha que pegar no microfone, eu pegar a folha aqui para falar, eu ficava assim, ó, e tremia. E uma dessas coisas é a respiração. E quando foi começar a meditação, começou dessa forma. Eu comecei pelo estudo. Porque quando eu ia estudar, a minha cabeça virava, eu lia algumas coisas, depois eu já nem lembrava o que eu estava lendo. Então, quando eu iniciei, eu comecei por 1 minuto. Eu falei, deixa eu ficar em silêncio 1 minuto, para ver se a minha cabeça para um pouco, se eu consigo ficar em silêncio um pouquinho. Então, essa foi o início, né? Como eu iniciei isso. E depois, assim, como é algo muito grande em mim, que eu gosto de ensinar, eu falei, se fez sentido para mim, deixa eu começar a levar isso. Que aí foi onde eu inseri, primeiro de tudo, a Ju, né? Nesse processo. Eu vivia muito acelerada. Eu era muito acelerada e eu tinha muita crise de ansiedade. Quando eu via que eu estava muito acelerada, que eu estava tendo a crise de ansiedade, com aquela sensação no peito, que o coração acelerava e eu ficava quase sem ar, eu parava e pensava, não, deixa eu respirar, eu parar para pensar o que eu estou fazendo, aonde que eu estou, e hoje faz parte da nossa rotina, né? Ter ali 1 minuto. Hoje em dia eu já não tenho crise de ansiedade como eu tinha. Eu nem lembro quando foi a última crise, porque agora eu tenho essa consciência de parar e respirar um pouquinho. E ninguém melhor do que o professor Demárcio para nos explicar. E também, aproveitando já o ensejo, professor, é uma questão recorrente, né? As pessoas que vão tentar se tornar ali adeptos do mindfulness, da meditação, esse barulho que tem na mente. Isso é normal de todo mundo? Quem está em casa eventualmente vai tentar, vai passar por isso também? Então vamos começar primeiro com a definição de mindfulness. A gente pode olhar para mindfulness de várias maneiras, né? Primeiro é uma palavra em inglês e a gente traduz como atenção plena. De maneira simples, a gente pode entender que é um treinamento de atenção. Então, como a gente estava falando, né, é muito comum que a nossa mente esteja dispersa, divagando por aí, a gente não perceba o tempo, porque a mente, né, está em outro lugar. Então, a atenção plena é uma característica do ser humano e a gente consegue refocar, né, trazer a nossa atenção novamente para aquilo que a gente está fazendo, estando mais consciente de si mesmo, né, do nosso corpo, da nossa mente. Assim como a gente faz atividade física regular, para que os benefícios venham, também o treino de atenção plena, de mindfulness, onde a gente usa algumas técnicas meditativas, também deveria ser um treino regular. Valci, você é adepto da meditação de forma constante? Sim, pratico também. É curioso isso, porque quando a gente gosta, a gente aprende e entende os benefícios, aí a gente traz para a vida. E faz muito mais sentido quando você quer ensinar ou quer se dedicar a isso na universidade, como nós fazemos, quando faz sentido primeiro para você, né? Aqui na PUC a gente tem o programa de saúde espiritual, onde tem os grupos de meditação que acontecem na universidade, e a gente tenta ser o mais didático possível com o estudante, com o público que acessa, pode ser professor, comunidade externa também, para mostrar para eles que é possível meditar, que é possível começar devagar e ir evoluindo. Você vai do simples para o complexo, vai aprendendo técnica, vai fazendo com que a técnica se torne comum no seu dia a dia, para depois conseguirem aplicar fora da universidade também. E assim eu fiz na minha vida também. Enquanto você respira, tente soltar os seus músculos, relaxar. Solte os músculos da face, relaxe os músculos dos seus ombros.
Tome consciência do seu corpo, da sua respiração. Então, nesse instante, cada célula, tecido, cada músculo de nosso corpo respira conosco. O abdômen contrai e relaxa. Nos sentimos conectados com o nosso ambiente, o ar que nos rodeia passa a fazer parte daquilo que somos. E aí, para encerrar, indo agora para o lado mais espiritual, padre, é possível uma elevação de alma transcender acima do bem e do mal através da meditação? Toda essa rotina que vivemos atualmente, e isso também afeta os monges, também entra no mosteiro, porque somos filhos desse tempo. Tem que se lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, tem necessidade de fazer escolhas. Na tradição cristã, que é o domingo, mas também no judaísmo o sábado, ou outras religiões que falam do sábado. O que significa esse dia? Por milênios, por séculos, eram duas formas de experimentar o tempo. Mas tinha um dia que é para você viver o tempo de uma forma diferente. Simbolicamente, na Bíblia, é dito: Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Eu ouvi um judeu uma vez falando: mas por que Deus descansou? E ele disse: simplesmente porque ele estava satisfeito com o que tinha feito. Ele viu que era bom, estava satisfeito. Era um dia só de contentamento. Não precisava de mais nada. Muito disso, acredito que se perdeu, porque hoje em dia vivemos numa roda de produzir e consumir, produzir e consumir, produzir e consumir. Inclusive consumir entretenimento. E esse dia, domingo na tradição cristã, ou sábado, se tornou fim de semana. Não se tornou mais o domingo, mais aquele dia pelo qual se suspirava, se desejava para viver uma palavra latina que se diz quies, um tipo de repouso, um tipo de simplesmente de contato com o transcendente. Achei muito legal essa mensagem final que o padre nos trouxe e agrega muito do que foi dito hoje na nossa conversa no Multiversos. O programa de hoje vai encerrando, espero que você tenha gostado. Agradeço mais uma vez a todos os nossos convidados. E lembre-se, hein? Começa com um pouquinho, 1, 2, 3 minutos. Eventualmente você vai estar ali há 16, 70 anos também no mosteiro. Uma boa tarde para você e até a próxima. Valeu! Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.